Amados irmãos, amadas irmãs, amados amigos e amigas, a paz do Senhor. Hoje estamos iniciando uma nova semana que Deus nos permitiu iniciá-la, fazendo essa live para os amados. Irmãos, tem sido difícil a nossa vida. A tentação, ela surge de todos os lados. É impressionante como a perseguição espiritual, ela nos torna mais confiantes em Deus e também às vezes nos sentimos vencidos, derrotados, mas ainda respirando. E neste respirar uma esperança e um renovo nos surgem. Parece que estamos saindo das cinzas para um novo lumiar, para um novo mundo cheio de esperanças e de certezas de que a vitória chegará. Por isso, quero desejar a todos uma semana repleta de paz, de saúde, de felicidade, de bênçãos e de comunhão com o Espírito Santo de Deus. É maravilhoso ser cristão, é bênção. Temos sofrimentos, temos dores, temos enfermidades. As enfermidades espirituais, Deus cura de imediato. As materiais, que surgem pelo pecado, pelo desvio de procedimento, de vida, são curadas pelos médicos, a quem Deus deu sabedoria para que viesse a nos tratar, a cuidar de nós. A maior dificuldade que o cristão está tendo em nossos dias é justamente a expansão demoníaca que está acontecendo em todas as partes do mundo. Se faz necessário nós nos identificarmos mais em Deus. E a maneira maior de nós nos identificarmos com Ele é crermos. É crermos no Senhor Jesus de todo o nosso coração. Porque se nós crermos, assim nós seremos salvos e perpetuaremos a nossa salvação e da nossa família. Em Atos do capítulo 16, 31, ele nos diz isso. Crer no Senhor Jesus que serás salvo, tu e a tua casa, tu e a tua família. São promessas que nós vemos que são cumpridas em todos aqueles que creem, em todos aqueles que buscam diariamente, a todo instante, a comunhão com Deus. Mas devemos estar preparados para enfrentarmos coisas terríveis que estão se preparando para nos atacar. É muito importante, meu irmão, que conheçamos a palavra, porque esta palavra nos libertará. É muito importante nós sabermos que Jesus Cristo está para voltar. Jesus nos ama nossa família, a quem Ele chamou de cristãos fiéis, cristãos fiéis, porque existem os infiéis, e nós estamos vendo nos nossos dias, estamos vendo em nossos dias.
Em João, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Em João 2, 7 a 9 e 11, ele nos diz: disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais, que haviam tirado água. Então chamou o noivo. Este sinal maravilhoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Observem, Deus, lá no início, criou Adão. Adão era sozinho e viu Deus que não era bom. Dele tirou uma costela e fez uma companheira, Eva. Já agora no pecado, Deus prova que a família é santa. Primeiro milagre de Jesus. Uma família sendo unida para viver com Cristo até a eternidade, ou por toda a eternidade. É muito importante que nós saibamos disso. Os inimigos de Deus querem destruir a família. Os inimigos de Deus querem destruir a família. Os inimigos de Deus querem destruir a verdade. João 3,16. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que nos inspirar na própria família que Deus escolheu para Jesus, que é você, eu, somos nós aqui na terra. É uma ótima maneira de demonstrarmos a Deus que nós o amamos, é quando nós nos entregamos ao seu Filho Jesus, porque ele demonstra a nós, seus filhos, para aqueles que querem ser seus filhos, o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado, o seu zelo. Ele quer um relacionamento pessoal conosco, com todos nós. Porque a família para Deus é tudo. E é isso que o inimigo de Deus quer destruir. A família. Família é sinônimo de verdade, de pureza, de santidade. A família unida em Cristo Jesus, ela não se dissipa, ela não se desfaz. Ainda em 1, 28 e 31, João, por desprezarem o verdadeiro conhecimento de Deus, os entrega a um modo de pensar imoral, cometendo diversos tipos de maldade. Veja, salas de aula, crianças tendo aula de sexo. A imoralidade está se tornando habitual, normal, aceitável entre a sociedade ou dentro da sociedade. Por onde você vai, existem aquelas classes que estão prontas a danificar a moral, o costume, destruir o respeito a qualquer preço. Eles desprezam os verdadeiros conhecimentos de Deus e se entregam à carne, à vaidade pessoal. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 3 e 4, ele nos diz: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer
a sua própria, não se submetem à justiça de Deus. Por quê? O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Cristo, somente Ele, pode nos resgatar, nos transformar. Porque a sua justiça, a justiça de Deus, será vista no julgamento de todos no trono branco. A salvação de alguns será a maior demonstração da graça de Deus que o mundo já viu, e nós estamos ainda na era da graça. Ainda é tempo de você se arrepender, ainda é tempo de você voltar para Deus. A justiça de Deus será feita. Não permita que o inimigo lhe destrua, não permita que o inimigo acabe com você eternamente. A justiça de Deus virá, meu amigo. O julgamento dos ímpios retificará seu desprezo pela salvação. Ratificará o seu desprezo pela salvação. Portanto, a salvação é oferecida por Deus, por seu Filho. E aquele que não aceita, o resultado é a condenação. Da mesma maneira que a salvação é eterna, a condenação será eterna. E foi preparado um lugar para isso, não para você, meu amigo, mas para aqueles que pertencem ao inimigo de Deus, Satanás. Eles falam em Deus, dizem eu sou, graças a Deus. Não, o Deus dele não é o Deus que eu estou pregando nesta hora. O Deus dele não é aquele que ele fez sua imagem e semelhança. O Deus deles não é o Criador do céu e da terra. O Deus deles é aquele que foi expulso do céu por querer tomar o lugar de Deus. É o príncipe deste mundo, Satanás. Aqui no mundo eles têm voz, mas lá, na eternidade, não têm voz, porque estarão embaixo. Estarão embaixo. Se lendo a Bíblia, você vê que quando o Senhor Jesus faleceu, Pai, está tudo consumado. Desceu às profundezas dos infernos. Então é para lá que eles vão. Enquanto você sobe, subiu ao céu e em breve voltarei para vir buscá-los. Deixarei com vocês o Espírito Santo para te confortar, para te ajudar, para te despertar. É a bênção, meu. É bênção de Deus para todo aquele que crê. A justiça de Deus é para todos. O julgamento dos justos confirmará a segurança de cada um em Cristo e definirá recompensas eternas. E o julgamento dos iníquos, desses que renegam hoje a Cristo, levará a um sofrimento proporcional à sua iniquidade. Está em Mateus capítulo 10, versículo 15. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles ímpios da cidade. Portanto, prepara-te. Jesus está voltando. Mateus 11, 23 e 24 nos diz, e você, Cafarnaum, será elevado até o céu. Não você descerá, não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas Deus lhes afirma que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. Isso é para você, seu político, que se diz cristão
e procede como um agente do inimigo de Deus. Em Lucas, no capítulo 19, no versículo 27 e 28, a palavra diz para você, meus amados, prestem bem atenção. Lucas 19, 27 e 28. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, traga-nos aqui e mantém-nos nas minhas frentes. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. O julgamento do justo, meus amados, levará recompensas maiores ou menores, em proporção à fidelidade de cada um. Está em Lucas capítulo 19, 11. Você deve ler até o versículo 32. Meu amado, temos paz com Deus. Ele é abençoador, protetor. Em Romanos capítulo 1 e 2, ele diz, tende sido, pois, justificado pela fé. Temos paz com Deus por isso, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos nossa fé, e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Somente Ele, meu amigo, somente Jesus, esse Deus maravilhoso, tem este amor por cada um de nós, por você, que está no caminho de trevas e de morte. Nós temos paz com Deus. Nós vivemos na paz de Deus. Por que precisamos buscar a santificação? Romanos, capítulo 6, de 1 a 4, nos diz, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Sim, meu amado. Quando nós somos emergidos, nós morremos para o mundo e nascemos para Deus como quando aspergimos. Fomos batizados em sua morte, portanto, somos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova em Cristo Jesus. Ainda em Romanos 19 e 20, eles nos afirmam, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo e sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas do verdadeiro Senhor e Salvador de cada um de nós. Meu amado, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tome sua decisão. Procure uma igreja conservadora. Igreja que prega o evangelho sem ambição, sem inveja das grandes igrejas, mas o evangelho que era pregado pelos apóstolos. Um evangelho que não pedia, que dava. Um evangelho que não exigia, mas só vivia pela graça, pelo amor de Deus. Regozijai-vos no Senhor. Tantas e quantas vezes sinto-me feliz em dizer para cada um dos irmãos, regozijai-vos. Deus está contigo. Assim encerramos esse estudo da família. Portanto, meu amado amigo, sede firme e constante
na fé, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.